alunos do primeiro ano, eu sou a professora Miriam Freitas e nós retornamos agora as nossas aulas pela TV. Olha que coisa boa! Vamos lá! Espero que estejam todos bem, com saúde, aprendendo, porque as aulas não pararam, né? Vocês estão tendo uma aula toda semana, espero que estejam acompanhando. Então, hoje nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre a relação do dia e da noite, tá certo? Na disciplina de ciências. Vamos lá, acompanhe comigo aqui. Ó, eu quero logo que vocês separem aí o material que a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar o livro didático. Quem tiver o livro didático, quem recebeu da escola, pede logo para a mamãe e para o papai botar bem do lado. Além do livro, a gente vai utilizar o caderno, lápis e borracha. Então, separa esse materialzinho que a gente vai utilizar no finalzinho da aula, que depois da explicação, a gente vai fazer uma atividade, tá certo? E essa atividade está no livro. Ah, professora, mas eu não tenho um livro, o que é que eu faço? Você vai acompanhar a aula e você pode pegar o celular da mamãe e do papai e tirar uma foto na hora que eu estiver respondendo a atividade. Que aí, quando o professor de vocês ou a professora passar essa atividade, você já tem ela respondida e você responde no caderno, tá bom? Se tiver o livro, ótimo. Se não, pega o celular para tirar uma fotinha no final. Os professores que estão acompanhando aí a aula, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a habilidade 06, que diz o seguinte, ó, compreender as diferentes escalas de tempo, os períodos diários, manhã, tarde, noite, e a sucessão de dias, semanas, meses e anos. Então, a gente vai ter uma compreensão do tempo, como é que a gente organiza o tempo, certinho? Então, para a gente iniciar, eu quero primeiro que vocês, alunos, ó, abram o olho bem grandão, limpa a orelhinha para a gente escutar um textinho, para a gente ter o nosso momento de leitura antes da aula. Então, vamos lá. Eu separei esse texto aqui que tem um título seguinte: 6 vezes 2 dá 12 meses, viu? Então, vamos lá. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem um. Os mais todos, 31. Se janeiro é quem começa, muitas coisas ele traz. E a seguir vem fevereiro e vem março logo atrás. É abril que vem chegando, maio vem logo a seguir. Quando junho acabar, o semestre vai partir. Julho vem trazendo férias, mas se eu noto que acabou, passo logo por agosto, e é setembro quem chegou. Outubro é o mês das crianças, e o ano está no fim. Vem novembro, vem dezembro, e o Natal está para mim. Cada ano é um pacotinho, muitas coisas ele traz, pois janeiro vem na frente e dezembro vem por trás. Esses são todos os meses, dão um ano inteirinho. Se até 12 eu contar, uma dúzia dá certinho. Se alguém me der só 2, vou por 6 multiplicar. E no fim dessa continha, outra dúzia tem que dar. Se alguém me der um quarto, faço 4 vezes 3. E uma dúzia deu também. No final, vejam vocês. Mas se alguém ainda achar pouco, e este número aumentar, vai ficar com 13 meses. E essa conta dá azar. Esse texto é do Pero Bandeira, de um livro que fala Mais Respeito, Eu Sou Criança. Vocês perceberam que esse texto, ele traz uma referência de tempo? Ele fala dos meses, do ano, semestre. Então, isso tudo está relacionado ao que a gente vai estudar hoje. Então, para a gente iniciar, eu trouxe essas perguntinhas. Primeiro, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Observem essa imagem. O que é que tem nessa imagem? Essa imagem aí é do livro de vocês, viu? Então, o que é que tem nessa imagem? Tem, ó, uma festa junina, que a gente está no mês junino e iniciamos. Infelizmente, não vamos ter as festas juninas devido à pandemia. Mas a gente pode fazer a nossa festa em casa, com nossos pais, nossos irmãos. Então, vejam aqui, ó. Tem a festa junina, os fogos. Observem como é que está o céu. Olhem aí como é que está o céu. O céu está claro, está escuro. Vejam aí. Eu vou perguntar agora. A pintura mostra uma festa durante a noite
ou dia? O que é que vocês acham? É noite ou dia? É noite, né? Ó, o céu está que cor? Escuro. Então, quando o céu está escuro, a gente diz que está de noite. O que tem na imagem que fez você escolher a resposta acima? Por que você disse que está de noite? Ó, o céu está escuro, tem estrelinhas que só aparecem durante a noite, tem a lua aqui, ó, um pedacinho da lua. A lua também só aparece à noite. Então, por isso que a gente disse que é noite. O que seria diferente dessa imagem se ela representasse a outra resposta? Se fosse de dia, o que é que estaria diferente aqui nessa imagem, gente? O céu estaria claro. Em vez da lua, eu teria o quê? O sol. Ia dar para a gente ver as estrelas? Não. Então vejam como é diferente o dia e a noite. É isso que eu quero que vocês percebam. Vamos lá iniciar nossa aula realmente. Então, manhã, tarde e noite. Amanhã começa com o surgimento do sol no céu. Assim que o sol aparece, ó, como mostra aqui, ó, sol aparecendo, bom dia. Então é dia, o sol está clareando, então a gente consegue ver que o céu é azul claro, a gente consegue ver as nuvens, consegue enxergar melhor os objetos na luz do sol. Muitas vezes não vemos o sol porque o céu está coberto de nuvens, como mostra ali, mas mesmo assim, estando de dia e está coberto de nuvens o sol, a gente ainda consegue ver que o céu é mais claro que comparado à noite. Ao meio-dia, o sol está no alto do céu. Então vocês já devem ter percebido que o sol nasce lá embaixo no céu. Aí, com o passar das horas, ele vai subindo, subindo, até chegar ao meio-dia. Quando está meio-dia, o que é que acontece? O sol está bem em cima da nossa cabeça, né? Chega a estar mais forte, a gente sente uma sensação maior de calor. Então, esse é o meio do dia. O sol já, ó, andou metade da parte do céu que ele tem que andar durante um dia completo. À tarde, ainda é dia. E o sol se aproxima da linha do horizonte, que é aquela linha ali que a gente consegue visualizar entre o céu e a terra, como mostra naquela imagem. Ó. Aí o sol vai baixando, baixando, baixando até ocorrer o quê? Até ele sumir. Quando o sol some, a gente vai ter o quê? A noite. À noite, o sol não está presente no céu. Quem vai estar presente no céu é quem? A lua. Então, vejam, durante o dia, que é a manhã e a tarde, eu tenho o sol no céu. Durante a noite, eu vou ter quem? A lua. E além da lua, eu tenho também alguns pontinhos no céu, que são as estrelas. Eu só consigo ver a lua e as estrelas melhor à noite, quando eu não tenho sol, tá certo? Então, percebam essa diferença. Dia, sol, céu claro, azul, e na noite eu vou ter o quê? A lua, as estrelas e o céu vai estar escuro, certinho? Aí a gente já conseguir diferenciar dia e noite. Depois de um dia vem a noite e depois da noite vem o dia. Isso ocorre direto, ó. Quando a lua aparece é noite, depois aparece o sol é dia, o sol vai subindo até se pôr novamente e vai aparecer a lua. Isso ocorre todos os dias. E assim os dias vão passando um após o outro. Mas como é que a gente faz para se organizar com a passagem do tempo? Se eu só me basear em dia e noite, amanhã também eu não vou ter dia e noite, depois da manhã também. Então foi necessário a gente criar outras formas de medir o tempo. Então, para organizar a nossa rotina, a minha rotina, a sua rotina, o que é que a gente faz? A gente precisa conhecer alguns instrumentos de medida de tempo. Esses instrumentos vão servir para a gente medir o tempo em horas, em minutos, em semanas, meses ou anos. Aqui eu trouxe alguns para vocês observarem. Antigamente, o relógio, gente, era dessas duas formas. Era o relógio de areia, também conhecido como ampulheta. É um vidrinho com um pouquinho de areia dentro
que ela vai caindo. Aí tinha as ampulhetas de 1 hora, de 10 minutos, de meia hora, dependendo da quantidade de areia que tinha dentro dela. Ela servia para medir o tempo. Também nós tínhamos o relógio de sol, que era uma pedra com uma estacazinha no meio, como mostra aqui, que quando o sol ia andando no céu, ia fazendo uma sombra e ia marcando as horas, como a gente conhece atualmente. Só que a desvantagem desse relógio, ele é relógio de sol. Durante a noite ele não dava para medir as horas, porque precisava do sol. E à noite a gente tem quem? A lua. Então esses aqui são os medidores de tempos antigos. Atualmente a gente tem o quê? Tem relógio despertador para a gente acordar na hora certa. Tem um relógio de parede, que com certeza aí na casa de vocês devem ter um relógio grande na parede. Tem os relógios de pulso. Tem os cronômetros, que é muito utilizado em corridas ou na educação física, para o professor medir o tempo que você está fazendo uma atividade. E agora a gente tem todos esses objetos no celular. O celular dá para a gente as horas, faz um cronômetro, dá para a gente os dias da semana, o mês do ano, o ano. Então a gente tem tudo já no aparelho celular. E temos o calendário, que também serve para medir semanas, meses e anos. Horas do dia. O período formado por um dia e uma noite foi dividido em 24 partes. Então a gente viu que temos o dia e a noite. Só que como a gente tem muitas atividades, a gente tem que saber as horas. Por isso que o dia foi dividido em 24 pedacinhos. Cada pedacinho representa 1 hora. Então aqui eu trouxe um relógio, ó, um exemplo de relógio de parede, que vem mostrando o número do 1 até o 24, ou seja, eu tenho 24 pedacinhos no meu dia, que eu vou chamar de horas. E o relógio serve tanto para o período do dia como da noite, porque ele vai medir um dia completo, certo? Temos também outra forma de medir o tempo. Como a gente tem que organizar o nosso dia, de 7 horas da manhã até 11h30 eu tenho aula de português, de matemática e ciências, mas eu às vezes preciso organizar a minha semana inteira. Então o que é que eu faço? Eu preciso saber quais são os dias da semana. Eu tenho que saber que segunda eu tenho aula de português, que terça eu tenho aula de matemática. Então eu tenho que conhecer os dias da semana. A semana é uma forma de contar as passagens dos dias. Uma semana tem 7 dias. As atividades que realizamos na escola acontecem ao longo da semana, em dias e horários planejados. É o horário que vocês recebem todo o comecinho do ano, dizendo em que tal hora, tal dia da semana você tem aula de determinada disciplina. Isso serve para a gente se organizar melhor. Vamos ver aqui os dias da semana que nós temos. Domingo é o primeiro dia da semana. Depois do domingo, nós temos a segunda, que é o primeiro dia que a gente geralmente tem aula, que a gente vai para a escola. Depois da segunda, temos a terça-feira, depois a quarta-feira, depois a quinta-feira, a sexta-feira e, por último, o sábado. Geralmente a semana é dividido os dias da semana que a gente vai para a escola, que é de segunda a sexta, e o fim de semana, que é formado pelo sábado e o domingo. Então, juntando todos esses dias, eu vou ter quantos dias? 7. E eu formo uma semana completa, certinho? E quando eu tenho várias semanas juntinhas, eu vou organizar ela em um calendário. Então, o calendário, ele é usado para organizar acontecimentos e também compromissos, para a gente fazer a nossa agenda, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de calendário do nosso mês de junho, que nós estamos. O calendário, como ele mostra aqui, ó, tem várias datas que ele serve para organizar os acontecimentos, marcar uma data importante, um feriado, um dia comemorativo, o nosso aniversário, por exemplo, ok? E aqui, ó, eu trouxe o calendário do ano inteiro. O calendário, ele tem 365 dias, que são divididos em semanas, que são aquele conjunto de 7 dias,
E também meses, que são 12 meses. Vamos ver quais são os meses que compõem o ano? O primeiro mês do ano, ó, é janeiro. Lembra lá do poema que a gente leu no comecinho da aula? Ele fala que janeiro é o primeiro e dezembro é o último. Então vamos ver aqui, ó, primeiro mês do ano, janeiro. Depois do janeiro, segundo mês, fevereiro. Depois, março, abril, maio, junho, que é o mês que nós estamos, julho, que é o mês das férias, agosto, setembro, outubro, que é o mês das crianças, novembro e, por último, dezembro. Então, vejam que aqui são todos os meses do ano. Quando eu junto todos esses meses, eu vou ter um ano completo. Quantos dias tem um ano? Olha aqui, ó, 365 dias. Então, vejam como é tantos dias, por isso que é necessário a gente organizar o tempo em horas, semanas, meses ou minutos. Tá certo? Ou anos, desculpa. Tá certo? Então, aqui, ó, tá todos os meses do ano. Agora nós vamos praticar. Compreendemos um pouquinho dos períodos da manhã, tarde e noite, vimos a diferença entre o dia e a noite. Temos agora uma noção da divisão do tempo em horas, semanas, meses e anos. Agora a gente vai praticar tudo isso que a gente aprendeu com a atividade do livro. Então, eu não pedi lá no comecinho da aula para vocês pegarem um livro, caderno, lápis e borracha ou um celular para tirar foto. Agora nós vamos usar. Eu quero que vocês peguem um livro aí, peçam a ajuda da mãe, do pai, ou quem está aí ajudando vocês, para abrir o livro ó, na página 21. Livrinho na página 21. Na página 21 a gente vai ter essa atividade aqui, ó. Olhem aí. Chegaram na página 21? Bem no meio da página tem a primeira questão. Essa primeira questão diz o seguinte, ó. Hoje, a passagem de tempo é medida por diferentes instrumentos. Marque com um X o objeto que não é usado para medir a passagem de tempo. Então, vocês estão lembrando que a gente acabou de ver alguns instrumentos que medem o tempo? A gente viu que tem um relógio, tanto de pulso como de parede, que serve para a gente medir as horas. Tudo bem. Além do relógio, a gente pode medir o tempo como? Com o calendário. O calendário serve para a gente medir os dias da semana, os meses do ano e um ano como um todo. Então, veja como o calendário serve para a gente medir várias coisas. E, além disso, a gente viu alguns instrumentos antigos que eram usados no tempo passado. A gente viu dois, que era a ampulheta, que é aquele relógio de areia, e a gente viu também o relógio de sol. Então, desses instrumentos que a gente viu, vamos ver os que a gente estudou e tem um que a gente não estudou. Então, ele é o único que não mede a passagem de tempo. Então, vamos ver aqui. Esse primeiro aqui, ó, vocês estão lembrando? Olhem aí para o livrinho de vocês. Essa é a mesma imagem que tem aí no livrinho de vocês, se vocês tiverem um livro. Então, aqui, ó, nós temos a ampulheta. A ampulheta mede o tempo? Mede, só que é um instrumento antigo. Então, a gente não vai marcar ela. Esse segundo instrumento aí, vocês sabem que instrumento é esse? Ele é um termômetro. A gente estudou o termômetro hoje? Não, né? Se vocês já tiverem utilizado um termômetro, ele serve para quê? Para medir a temperatura do nosso corpo, para saber se a gente está com febre ou não. Ele mede tempo? Então, a gente vai marcar o termômetro, porque ele não mede o tempo. Mas vamos ver bem que qual é o terceiro objeto. Eu tenho ali umas folhinhas com números e está dizendo sábado e domingo. Vocês acham que isso aí é o quê? Um calendário, né? Ele está dizendo que dia 2 é um sábado, que dia 3 é um domingo e assim por diante. Então, ele está mostrando os dias da semana. E a gente vê isso num instrumento que a gente chama de calendário. Então, mede tempo? Mede. Então, não vamos marcar. E o último lá, gente, é o quê? É um
Relógio, muito bem, um relógio digital. Ele mostra o númerozinho da hora. Então, aí está marcando que horas? 12h30, 12h30. Então, desses instrumentos, o único que não mede o tempo é o termômetro. Então, marca um X aí, ó, no quadradinho do termômetro. O termômetro mede a temperatura. Marcou um X? Respondido. A professora já respondeu essa atividade, a minha professora já passou. O que é que você vai fazer? Você vai conferir se você acertou. Você vai revisar a disciplina, aí revisar essa matéria. Não é legal? Então, se você já respondeu, vê se respondeu certinho. Se não, ó, apaga e marca um X no termômetro, ok? Vamos para a próxima. Ainda na página 21, nós temos a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, ó, complete os nomes dos objetos da atividade anterior. Muito fácil, a gente acabou de falar os nomes deles. Então, vou colocar só aqui a imagem, ó, de novo, dos objetos da questão anterior. Então, vamos ver aqui, ó. Esse daqui, essa primeira palavra, começa com a letra R. Qual desses instrumentos que eu tenho aí inicia com a letra R? A primeira imagem lá, nós temos a ampulheta. Começa com a letra R? Não. O segundo, nós temos o termômetro. Começa com a letra R? Também não. Temos também o calendário, que começa com a letra C. E temos, por último, o relógio, que é a resposta aqui, ó. Vamos completar com a palavra relógio. Então, o que é que a gente vai colocar depois do R? Coloca o E. Depois o L, aí no livro de vocês já tem o O, aí você vai completar com a letra G. Dessa forma a gente tem o nome completinho do relógio, que é um instrumento de tempo, tá certo? De medida de tempo. Esse segundo aqui, ó, tem um R, um M, um O, termina em TRO. É a ampulheta? Não, né? Que não dá certo. É o termômetro? Né? Não dá certinho? Vamos ver se encaixa, ó, as palavras. Ter, completa aí com a letra T e a letra E. Já tem o R, o M e o O. Aí você completa com o M e o E. E já tem o TRO. Então, a gente tem a palavra termômetro. Certinho? Copiou? Ótimo. Vamos para a próxima. A próxima tem duas letrinhas faltando e tem o restinho pulhete. O que é que vocês acham? Tá ainda faltando dois instrumentos ali. Temos a ampulheta e o calendário. Qual é o que combina aqui? Calendário? Não, é a ampulheta. Então, vocês vão completar com a letra a letra M e lá no finalzinho a letra A, ok? E desses todos que já foram copiados, só sobrou qual palavrinha? Calendário. Coloco o C aí na primeira letra que está faltando, depois o E, o I e o O, completando assim todas as letrinhas, ok? Professora, não deu tempo eu copiar, a senhora está indo rápido. Tira uma foto, tá bom? Peça a ajuda da mãe, do pai, do irmão que está aí com vocês para acompanhar a aula, tá certo? Porque, infelizmente, nossa aula é curtinha, só 30 minutinhos. Mas se não der tempo você copiar, você tira uma foto e depois copia, ok? Agora nós vamos para a página 22. Estávamos na página 21, ao ladinho tem a 22. Primeira questão fala o seguinte, ó. Com a ajuda do professor, leia a tirinha abaixo. Aqui na primeira imagem fala: é sim, seu aniversário está chegando. Calendários não mentem. Já pensou o que você quer? Aí o gato responde: sim, pensei. Mas, oh não, eles ainda não inventaram a máquina do tempo, não é? Então, a tirinha diz isso. A letra A pergunta o quê, ó? O gato sabe que o aniversário dele está chegando? Sim ou não? Vocês acham que o gato sabe ou não? Sabe, né? Ele não falou, ó. Já pensou no que você quer de aniversário? Se já pensou, é porque ele sabe quando é o aniversário dele. Então, nós vamos marcar o quê, ó? Sim. Você marca um X na palavra sim, tá bom? Marcou um X, vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte, ó. Em caso afirmativo,
Como o gato sabe que o aniversário dele está chegando? Como é que ele sabe? Porque ele está olhando o quê, gente? Olha bem, o que é que está na parede? O calendário. Está até marcadinho ao dia do aniversário dele. Então, o que é que está acontecendo? Qual é a resposta? Ele está vendo a data no calendário, certinho? Tira uma foto, pede para o irmão copiar para você, tá bom? Que a resposta é essa daí, ó. Ele está vendo a data no calendário. Por que você acha que o gato quer uma máquina do tempo? A resposta, gente, ela é pessoal, essa daí da letra C. Por que é que você acha que o gato quer uma máquina do tempo? A gente geralmente quer uma máquina do tempo para voltar ao passado, para ficar mais novo. Todo mundo quer ficar mais novo. Então, ó, eu coloquei aqui a resposta, ó. Para viajar ao passado. Assim ele fica mais novo, aí ele não precisa se preocupar com a idade dele, não é? Certinho? Respondido? Ótimo. Então vamos ver aqui, ó. Ainda na página 22, pergunte a um adulto de sua família o ano, o mês e o dia que você nasceu. Você sabe qual é o dia que você nasceu? O mês e o ano? Pergunte aí para o seu pai, para sua mãe e coloque aí na resposta. A resposta também é pessoal. Cada dia, cada pessoa nasceu em um dia diferente, um mês diferente, um ano diferente. Então eu botei aqui a minha, ó, gente, ó. Eu nasci no dia 1º, dia 1 do mês 7, que é o mês de julho de 1990. Aí vocês vão botar de vocês, tá bom? E a terceira dessa mesma página pergunta, com base na resposta da questão 2, com base na sua data de aniversário, você vai calcular quantos aniversários você já fez. Geralmente não, toda vez é o quê? A sua idade vai ser igual a quantos aniversários você já fez. Ah, professora, eu tenho 8 anos. Então, você já fez o quê? 8 aniversários. Ah, professora, eu tenho 7 anos. Então, você já fez 7 aniversários, tá bom? Coloque aí, cada um vai ter uma resposta diferente. Por isso que a resposta é pessoal, tá bom? Então, gente, vamos recapitular, vamos revisar o que a gente viu nessa aula hoje. Nós vimos um pouquinho sobre os períodos do dia. A gente compreendeu o que é uma manhã, o que é uma tarde, o que é uma noite, devido ao movimento do Sol e o aparecimento da Lua. Quando é dia, temos o Sol. Quando é noite, temos a Lua. Além disso, a gente viu que é importante a gente organizar a nossa rotina. E para isso, a gente precisa do quê? Dos instrumentos de medida de tempo, que pode ser um relógio, pode ser um calendário, tá bom? A gente viu isso. Além disso, nós vimos também um pouquinho sobre a importância das horas do dia. O dia completo ele foi dividido em 24 partes. Cada parte representa 1 hora. Dessa forma, a gente consegue organizar melhor a nossa rotina diária. E vimos que, além das horas, nós temos outra forma de organizar o nosso tempo. Por exemplo, em semanas, em meses e ano. Que isso a gente vai ver no calendário. Então, isso tudo foi o que a gente aprendeu na aula de hoje, tá certo? Então, gente, espero que tenham gostado da aula, aprendido um pouquinho sobre as medidas de tempo, como a gente organizar a nossa rotina, tá bom? Fique em casa, estude bastante, que já já a gente está de volta nas escolas. Até a próxima. Tchau!